Vamos falar agora da progesterona. A progesterona é um hormônio essencial para a vida, tá? Ela mantém um endométrio, que é a mucosa do útero, secretora, nutritiva, preparando para receber o feto e desenvolver o feto. Então, é um hormônio que predomina na segunda fase do ciclo menstrual, e quando a secreção de progesterona aumenta, a secreção de estrógeno diminui. Então, a gente pode dizer que o estrógeno surge no início, na primeira fase do ciclo, e o progesterona na segunda fase do ciclo, depois da ovulação. Então, o estrógeno, por exemplo, ele tem um efeito proliferativo. Tanto que pessoas que têm que a gente chama de dominância estrogênica, tem muito estrógeno circulante ou produzido, eles têm mais chance de ter câncer de mama e câncer de útero. Tá? A progesterona não tem esse efeito. Tá? Os estrógenos também, eles produzem ansiedade. Eles são estimulantes da ansiedade, enquanto a progesterona é a que lembre de uma mãe que se sabe grávida, que tem altos níveis de progesterona. Ela está em uma paz enorme, ela está se sentindo maravilhosa, preenchida, feliz. Então isso é feito da progesterona também, tá? Ao contrário, o estrogênico, como eu falei, é ansiogênico. Então a progesterona tem um efeito calmante, né, de deixar a pessoa relaxada. Os estrogênios também retêm líquido. E a progesterona tem efeito diurético. Então, isso acontece também na menopausa. Então, as mulheres na fase da menopausa começam a ter uma diminuição da progesterona, cerca de 10 anos antes dos sintomas da menopausa surgirem, e começa a reter mais líquidos também. Tá? E nessa fase pré-menopausa, a mulher também começa a ter uma dominância estrogênica. Tá? Então, o que significa dominância estrogênica? Um predomínio de estrogênio em relação à progesterona. Então, a mulher fica com sono mais superficial, acorda facilmente, a glândula tireoide tem seu funcionamento diminuído, sendo muito comum nesta fase a mulher ter uma tireoide subclinicamente funcionante, para menos. Então, ela passa a ter uma tireoide hipoativa ou um hipotireoidismo subclínico. Isso acontece pela dominância estrogênica também, tá? Nesse período